O Internacional pode estar vivendo um momento marcante da sua história no ano que antecede o pleito eleitoral de 2026. Articulações políticas estão convencendo uma figura histórica do clube a poder voltar ao cargo máximo. Giovanni Luigi considera a possibilidade de uma candidatura que poderia unir extremos que hoje estão brigados e em litígio político dentro do Conselho Deliberativo. A ideia é de uma união e uma aclamação. A gente dá detalhes sobre isso agora, aqui na Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui na Dupla, porque nesse vídeo eu quero falar sobre um movimento histórico que pode estar acontecendo no Conselho Deliberativo do clube em meio ao ambiente político tão conturbado. A gente está no ano de 2025, quase se encerrando, já vai começar e está começando o lançamento de ideias eleitorais, de montagem de chapas pensando na eleição de 2026, que vai eleger um novo presidente depois de 6 anos, porque o presidente Alessandro Barcelos foi reeleito, não poderá concorrer a uma terceira eleição, o que obrigatoriamente faz com que haja uma sucessão no cargo mandatário do clube. E para um cargo que é tão disputado e que tem tido tanto conflito, uma ideia de aclamação era impensada, e isso pode estar sendo articulado no Conselho Deliberativo. Eu vou explicar isso para vocês, mas antes eu quero saudar o nosso novo parceiro, a Lyon Citroën, concessionária que é parceira do canal A Dupla agora. E eu já chego com um recado importante, porque 2 craques desembarcaram aqui em Porto Alegre, eu conheci eles pessoalmente, estão maravilhosos, e eu falo do C3 XTR e do Aircross XTR, a linha XTR da Citroën nos carros com uma pegada aventureira, com um espaço interno amplo, com central multimídia tecnológica, tudo isso lá no C3 XTR e no Aircross XTR, que estão com condições especiais de lançamento na Lyon Citroën. Tá pensando em trocar de carro? Vai lá, toma um cafezinho, marca o teu test drive e ouve as propostas que eles têm para fazer para você. Pagamento com parcela baixa, dando teu seminovo na troca, lá na Ipiranga, R$ 57,90. Lyon Citroën é a nova parceira aqui do canal. Vai lá conhecer, só vai lá conhecer o C3 XTR, o Aircross XTR, que eu garanto que vocês vão se encantar por esses novos carros da Citroën, tá? Olha só, eu quero falar agora sobre o ambiente político do Internacional, uma pauta que vai vir mais à tona em 2026, mas que tem uma movimentação acontecendo que chama a atenção de todo mundo e que pode ser histórica. De um presidente sendo eleito por aclamação no Conselho Deliberativo, gerando um ambiente político pacificado, uma pacificação política e uma união de todos os polos extremos que existem hoje no Conselho Deliberativo do Inter em torno de uma figura. E essa figura, que eu diria, é a figura hoje com menos rejeição e que mais circula em todos os espectros políticos do Conselho Deliberativo do Internacional, é o ex-presidente Giovanni Luigi. Giovanni Luigi, que foi presidente do Internacional, o grande responsável pelo Beira-Rio ser da maneira que é, com o contrato que é, e que por muitas vezes foi solicitado por diversos movimentos políticos para que se candidatasse à presidência do clube, que voltasse à vida política ativa do clube, está cogitando retornar e está cogitando, sim, se candidatar à presidência do Internacional. Costuras políticas estão sendo feitas para isso. Giovanni Luigi tem um movimento político do qual ele é participante, que é o Movimento Intergrande, o MIG, que tem figuras como Fernando Carvalho, que tem figuras como Roberto Melo, que se candidatou na última eleição e acabou perdendo para o presidente Alessandro Barcelos. Mas ele é uma figura que consegue circular em outros movimentos políticos. Por exemplo, ele tem uma rejeição muito baixa no movimento político de José Aquino Flores de Camargo, que foi uma oposição durante toda a atual gestão do presidente Alessandro Barcelos e promete lançar uma chapa na próxima eleição. O ex-presidente Giovanni Luigi tem uma abertura
maior do que outros junto ao movimento político da atual gestão. Ele tem uma boa relação, por exemplo, com o presidente Alessandro Barcelos, por mais que seja de um lado político oposto. E a proposta que está sendo colocada em debate no bastidor, sendo costurada, sendo construída, é do Giovanni Luigi fazer encabeçar uma grande chapa. E aí se diria o seguinte, ó, Giovanni Luigi, tu serias o presidente, o Giovanni Luigi é um cara que já não queria por uma questão de saúde, enfim, de uma idade elevada, de outros compromissos, que ele não se sentiria à vontade para assumir. Mas a proposta para o Giovanni Luigi seria, ó, seria um presidente institucional com a força política que ele tem, com esse trânsito político que ele tem, mas seria construído em torno do Giovanni Luigi uma administração com todos os movimentos políticos do clube. Eu falo aqui também da ideia que será colocada para o povo do clube, que é um movimento que tem muitos conselheiros no Conselho Deliberativo, que sempre se colocou como oposição, veio agora para a gestão no segundo mandato do presidente Alessandro Barcelos, muita gente do povo do clube querendo sair da atual gestão, e essa proposta também poderá ser colocada como o povo do clube, que pode até adotar uma via alternativa em meio a esta possibilidade de chapa única. E aí, membros da atual gestão do presidente Alessandro Barcelos iriam compor essa chapa, membros do MIG iriam compor essa chapa, membros do movimento político de José Aquino Flores de Camargo iriam compor essa chapa encabeçada por Giovanni Luigi, que colocaria as pastas de acordo com os conselheiros, de acordo com os nomes políticos que têm maior aderência a determinada pasta. Vamos lá. Se na chapa, estou citando exemplos aqui hipotéticos, tá? Se na chapa do presidente Alessandro Barcelos se identifica que existe alguém que está que é especializado em marketing, a pasta do marketing, de administração, seria colocada para esse movimento político. Se o futebol daqui a pouco é de outro determinado movimento político, se coloca um vice de futebol para comandar o futebol deste movimento. E compor com todos os movimentos políticos. Essa é a ideia que está sendo apresentada para o Giovanni Luigi, que, ao ser questionado sobre isso, diz que não pretende concorrer, mas que está sim disposto a participar de maneira mais ativa da eleição no ano de 2026. Mas a conjectura que está sendo construída é para que ele seja candidato. E a condição, obviamente, seria que ele fosse candidato só por aclamação. Agora, os outros movimentos políticos vão aceitar? Podem aceitar na medida em que observem um caminho eleitoral onde esteja perdido. Se a gestão, por exemplo, no próximo ano seguir um processo de desidratação, daqui a pouco o que sobra é se abraçar nesse conceito do Giovanni Luigi. Se a chapa do José Aquino Flores de Camargo vê que não tem chance de ganhar, se o próprio MIG vê que não tem chance de ganhar para abrir espaço para essas outras figuras, pode ser um movimento importante, que aí caminha para uma unidade política, e esta é a ideia, uma unidade de pacificação política dentro do Conselho Deliberativo do Inter, inclusive para que o clube possa tomar decisões que são cruciais a partir das próximas temporadas. O projeto SAF, que está caminhando com um estudo sendo feito por uma empresa que vai ser contratada e que vai colocar esse estudo no Conselho Deliberativo para que o Inter possa se abrir ao mercado de virar uma SAF. A ideia é fazer isto em um clube mais pacificado politicamente do que é agora. E este movimento seria importante para isso. Vai dar certo? Não sei. Vou dizer, acho até que é bem difícil, mas é uma ideia que está se criando a partir de agora em torno da figura do ex-presidente Giovanni Luigi. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!